iniciar nossa aula de português de hoje. Bem, turma, na nossa aula de hoje nós falaremos sobre o quê? O gênero textual poema. É um gênero que muitos já conhecem e ao longo dos anos na escola vocês já vêm ouvindo bastante, certo? Então, hoje nós iremos o quê? Iremos falar mais um pouquinho sobre esse gênero poema, que é um gênero muito bom de se trabalhar, de conversar, certo? E hoje nós iremos fazer o que com ele? Além de conversar sobre ele, tirar as dúvidas e explorar profundamente esse gênero, nós iremos realizar o que? A leitura e a produção de um gênero poema a partir da temática dessa semana. Moramos agora segunda-feira, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Então, a partir dessa temática, nós iremos fazer o quê? Uma produção de um poema. Mas antes disso, nós iremos conversar, tirar as dúvidas de como se produz esse gênero, quais são as características desse gênero, para quê? Para você poder desenvolver as habilidades de imaginação, de criatividade, de senso crítico, para você poder criar e produzir o seu próprio poema, tá certo? Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Preparei um pequeno vídeo falando um pouquinho sobre esse gênero, falando as características, a estrutura, tá bom? Então, vamos assistir para tirar todas as dúvidas que eu irei explicar tintim por tintim para vocês. Vamos comigo assistir o nosso vídeo. Vamos falar sobre o gênero textual poema. O poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Esses versos podem ter rimas ou não, ok? Para a gente entender um pouquinho a estrutura de um poema, como é dividido, a gente precisa entender algumas palavras-chave. O que é estrofe? Para você entender que poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos, você precisa entender o que é uma estrofe. Uma estrofe ou estrofes é chamada cada seção de um poema, e essa seção é composta por um conjunto de versos. Professor, mas o que é verso? Os versos eu chamo cada linha de uma estrofe. Cada linha de um poema é chamado de verso. No final dessa aula eu vou apresentar aí um poema para você entender mais claramente como funciona a estrutura de um poema. Mas quem narra um poema? O poema ele é diferente de narrativa. Essa narrativa, quem conta a história, nós temos o narrador. Nós temos o narrador personagem, aquele que participa da cena, que participa da história. Nós temos o narrador onisciente, aquele que sabe tudo o que vai acontecer na história e conta para você. Mas no poema nós não temos narrador, nós temos o eu lírico e em alguns lugares conhecido também como o eu poético. Então quem conta o poema, quem narra o poema é conhecido como eu lírico. Então quando você for ler o poema você diz, olha, o eu lírico fala sobre isso e aquilo. E qual é a linguagem utilizada no poema? Nós podemos ter um poema com a linguagem denotativa ou um poema com a linguagem conotativa. Só para você entender, a linguagem denotativa é aquilo que eu falo, aquilo que está escrito deve ser entendido nesse único sentido, então sentido literal. E a linguagem conotativa é aquilo que eu falo tem um outro sentido, um outro significado, conhecido aí como figura de linguagem. Eu trouxe para vocês um poema chamado Poemas e Canções, de Edilson e Estênio Botelho. Para você entender aqui neste poema, eu tenho 3 estrofes. Ok? Dá para ver aqui que nós temos 3 estrofes e cada estrofe eu tenho um verso. Nessa primeira estrofe eu tenho 5 versos. Nessa segunda estrofe eu tenho 2 versos
E nessa terceira estrofe aqui eu tenho 4 versos. Então, é assim que funciona, assim que se estrutura um poema. O poema é um gênero textual, um texto dividido por estrofes, e cada estrofe eu tenho aí versos. Resumindo, poesia é tudo que fala de sentimentos, emoções. E poema é a estrutura escrita da poesia. São os versos, as estrofes, certo? Então, poesia é a mesma coisa de poema. Vamos ver um videozinho resumindo tudo isso? O poema é um gênero textual estruturado em versos. Cada linha do poema corresponde a um verso. Ao conjunto de versos damos o nome de estrofe. Há poemas de apenas uma estrofe, em que os versos aparecem agrupados, sem espaço entre eles. O poema pode ou não ter rimas. A rima ocorre quando, no fim ou no meio dos versos, há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. As rimas podem ocorrer em versos diferentes ou dentro de um mesmo verso. As palavras ou expressões utilizadas nos poemas podem ter vários significados. Ou seja, em geral esses textos empregam uma linguagem figurada, sendo necessária a interpretação daquilo que querem expressar. A intenção de um poema pode ser a de emocionar o leitor, de propor uma reflexão ou de apresentar os sentimentos, as ideias e as emoções do poeta em situações cotidianas. O ritmo de um poema é criado pela alternância entre sílabas fortes e fracas nos versos, gerando uma cadência. Quando os versos apresentam um ritmo constante, que se repete, dizemos que o poema apresenta uma cadência regular. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Bem, turma, acabamos de ver um pouquinho sobre o gênero poema, vimos estrutura, que é estruturada em verso, em estrofe, vimos também qual é o tipo de linguagem que se apresenta em um poema, que pode ser denotativa, mas geralmente se apresenta mais conotativa, que é a linguagem figurada, a linguagem imaginária. Vimos que quem fala no poema é o eu lírico, ao contrário de um conto que temos um narrador, no poema nós temos o falante, é o eu lírico, quem fala no texto é o eu lírico. Vimos que necessariamente o poema não precisa ter rimas, mas que geralmente apresenta, e que poema e poesia são praticamente a mesma coisa, só que poesia é o quê? É a fala de sentimentos, de emoções. Nós podemos ter uma novela pode ter algo poético. O que é ser poético? É ser aquela pessoa, aquela coisa, aquele texto que trata de emoções, de sentimentos. Então, o que é o poema? O poema é a materialização da poesia, é o escrito, certo? Então, é a parte escrita, é a representação das emoções escritas, tá certo? Então, hoje o que eu quero? Não é porque nós estamos nas aulas remotas que vamos deixar de passar em branco o que? A comemoração da Semana da Pátria, o dia 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Eu quero que vocês agora façam o quê? Aprendemos o que é o gênero poema, não foi? Eu quero que vocês, a partir do estudo do gênero que fizemos, produza um poema, certo? Sobre a temática da Semana da Pátria. Então, a atividade de hoje é essa. Vocês vão produzir um poema. O que foi que a gente estudou? O poema, o gênero poema. Então, eu quero que vocês produzam um poema, certo? Um poema sobre o quê? Sobre a Semana da Pátria. Qualquer dúvida, é só me chamar.
como eu expliquei no vídeo, bem direitinho o que é o poema, como é que é estruturado, quais são suas características. E agora vocês vão falar sobre o quê? Sobre a Semana da Pátria, tá certo? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido, gostado. E por hoje é só, tá certo, turma? Então, nós por hoje terminamos com o estudo do gênero poema e essa atividade. Façam e poste lá no Classic Homes, tá certo? Que eu acompanho tudo. E por hoje é só isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou aqui. Então, tchau, tchau, turma!